Eu sou designer, sempre trabalhei com design de produtos, né? E conheci a Renata, que é diretora do IPTI, Instituto de Pesquisa em Tecnologia e Inovação, e ela estava em busca, estava formando na época a equipe para iniciar o trabalho de campo do projeto Tecnologia, Design e Inovação no Artesanato. Nesse projeto eu tive a oportunidade de acompanhar e transferir todas essas metodologias de design, que sempre foram muito industriais para mim, para processos manuais, com pessoas movidas pela intuição. Nosso trabalho lá, éramos em duas designers, eu e a Florence D'Agostini. Nós fazíamos essa comunicação entre alguns designers que eram convidados para desenvolver produtos, e aí nós, lá, as designers de campo, éramos encarregadas de fazer toda essa interface entre a ideia, o conceito do produto e a sua realização. Início de dezembro do ano passado, a BLS entrou em contato comigo, né, para que eu, enfim, apresentasse uma proposta. E aí eu entrei em contato com o projeto. O tema, né, quer dizer, o assunto era textual, era texto, era resultado de uma pesquisa feita durante 3 anos pelo IPTI, junto ao Sebrae, junto às comunidades, né, se escolheu uma delas para trabalhar como piloto, né. O que a gente fez foi definir uma fonte tipográfica feita de pontinhos que pudesse servir como guia para as pessoas botarem os preguinhos e fazerem as costuras e tudo isso já instalado nas paredes, né? Mas não era o texto, na verdade, que iria apresentar a exposição, não era o trabalho de design que seria a apresentação visual da exposição, mas ele seria uma base a partir da qual o trabalho do artesão se apresentou. Então foi muito interessante essa relação, para mim é completamente inédita, de um trabalho em que o design ele entra como um suporte para o artesanal e não vice-versa, porque em geral você tem um trabalho do artesanato e esse trabalho o design absorve, ele se apropria algumas vezes do artesanato dentro da sua linguagem. E aí no caso foi o contrário, o design serviu como um aparato para que o artesanato tivesse voz na exposição. Acho que toda relação de troca você tem um acréscimo. E nesse caso, a relação do artesão com o designer é uma troca gigantesca. Para você chegar no artesão junto com o designer, você ir primeiro entender o que é a cidade, entender o que é aquele lugar, entender a história daquele lugar, conhecer profundamente aquilo para depois conhecer a realidade daquele grupo profundamente, o que eles fazem, como eles vivem, o que eles gostam, individualmente, coletivamente, para depois pensar em criar uma relação entre o designer e esse artesão. O resultado final, os produtos produzidos, acabam sendo realmente uma representação clara de uma narrativa desse encontro entre o design e o artesanato, né? Os designers, né, nós como fomentadores de inovação, levamos essas provocações e as artesãs respondendo com o repertório delas, as soluções sugeridas por elas, né? A ideia é, né, que depois eles consigam seguir sozinhos, né, entendendo como traduzir essa bagagem cultural, esse repertório, nos seus próprios produtos. Esse é um tecido, né, as designers que desenvolveram esse projeto foram a Adriana Fortunato e a Kel Oliveira. Então ela desenvolveu o tecido, porque um dos grandes problemas das peças bordadas é que quando a gente tem um bordado super clássico, a gente precisa engomar, e hoje a gente sabe que a vida moderna as pessoas não têm mais essa disponibilidade de ficar engomando. E aí a solução encontrada foi desenvolver um tecido e aí nós levamos esses tecidos para elas bordarem.
Então, a ideia é essa junção entre o que é inovador, a indústria, com a tradição e a contribuição do bordado. Essa técnica é o bordado Boa Noite. Ele é o bordado exclusivo da região ali da cidade de Pão de Açúcar, um povoadinho chamado Ilha do Ferro. É uma técnica super exclusiva, ela nasceu lá na ilha, ela é inspirada, aqui a gente pode ver, é uma florzinha, né? Ela é inspirada numa flor chamada Boa Noite. A inspiração desse desenho é o Rio São Francisco, nas margens do rio. Aproximação entre artesanato e indústria, né? É um produto concebido pela designer Roberta Rampazzo, né? Então ela criou os fundos dos relógios, um dos produtos que ela criou, né? Então ela criou um fundo bordado, um desenho, e o produto aplicado num produto fabricado pela indústria. Em momento algum a ideia foi mudar o trabalho deles, olha, agora você vai fabricar só para a indústria, não, mas criar um novo canal. Né, aplicar o artesanato como componentes em peças industrializadas. É um tecido, como é que eu vou dizer, sem glamour, né? Um tecido simples. E você vê, ele é todo desconstruído. Aqui são os pedacinhos do tecido que ficaram. E depois ele é todo construído com essas linhas. Eu acho isso aqui de uma sofisticação, acho que isso aqui tinha que estar no MoMA. Eu fico achando que esses produtos, eles deveriam ser vendidos assim também, enquanto obras de arte, como que eles são. E também, obviamente, pode ser aplicado no lençol, ser aplicado aqui e ali. Mas eu acho que essa sofisticação, ela teria que ser vista assim, olhar para esse trabalho como ele é, tirando dele um pouco essa função dele utilitária. Eu acho que é uma diferença imensa entre o alagoano e o sergipano, entre o da Maria e da Geralda. Eu acho que o artesanato bacana é isso, porque ele é feito com a própria mão, é feito por cada um. Então ele é sempre diferente, ele é nunca o mesmo. E ele é sempre diferente até quando é executado pela mesma pessoa. Então essa é a riqueza do artesanato.